Boa tarde para vocês. Nós vamos fazer aqui um pequeno vídeo, dando algumas explicações sobre essa questão dos princípios tributários. Então eu gostaria que todo mundo prestasse atenção, é curtinho, não vai ser muito longo. Então, de toda essa apostila que nós estamos passando hoje sobre direito tributário, sobre o princípio do direito tributário, eu vou tentar dar uma resumida para dar uma explicação para vocês conseguirem fazer os exercícios. Os exercícios são muito curtinhos, são, se não me engano, 5 ou 6 perguntas somente. Então é só vocês responderem. Eu estou passando hoje também a revisão dos exercícios da última aula. Então nós vamos tentar fazer isso o mais fácil possível, tá ok? Vou só alertá-los. Na próxima aula nós vamos fazer uma aula ao vivo. Nós vamos fazer com a plataforma Teams. Só que por umas questões técnicas minha e algumas outras coisas eu ainda não estou em condição de fazer. Então hoje essa aula vai se resumir nessas explicações que eu vou dar, e na próxima aula sim, nós vamos tentar já fazer com o Team, tá ok? Então nós vamos lá. Nós estamos falando de princípios tributários. Princípio tributário são alguns elementos que existem para limitar o poder de tributar. Os princípios constitucionais tributários que regulam a tributação são considerados limitações constitucionais ao poder de tributar. Quer dizer, o tributante, aquela pessoa que vai criar o tributo, ele não pode fazer a bel prazer. Ele tem que fazer dentro de algumas limitações. E essas limitações são constituídas pelos tributos tributários, tributos constitucionais. Ok? Então nós temos 7 tributos que nós vamos estudar. O primeiro é o tributo da anterioridade. Anterioridade quer dizer antes. Nenhum tributo pode ser exigido no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que o instituiu ou aumentou, nem antes de decorridos 90 dias da data da sua publicação. Então, quando você cria um tributo, publica essa lei, agora ela só vai poder ser exigida no ano seguinte. Então, se você colocou uma lei em setembro, ela só vai ser exigida em setembro de 2020, só vai ser exigida a partir de janeiro de 2021. Só vai se cobrar aquilo a partir de janeiro. Então, quando há uma lei, é publicada uma lei que instituiu um determinado tributo, ele só vai ser exigido no ano seguinte. Mesmo assim, respeitado no mínimo 90 dias. Se o tributo foi publicado em dezembro, você tem que respeitar janeiro, fevereiro, para ele ser somente em dezembro, somente em janeiro. Né? Porque se ele foi publicado, vou voltar, se ele for publicado em dezembro, você conta dezembro a janeiro, janeiro a fevereiro, fevereiro a março. Só aí que ele vai ser exigido, porque já decorreram 90 dias da sua publicação e você já está no ano seguinte, ok? O único que existem as exceções é empréstimo compulsório, imposto de exportação e exportação e uso extraordinário em virtude de guerra. Se você tiver uma guerra, você não vai esperar 90 dias. Se você vai importar ou exportar, você não vai esperar 90 dias nem o ano seguinte. Então, esse é de imediato. O outro princípio é a igualdade tributária. Para efeito de tributação, todos são iguais perante a lei, não podendo haver exceção entre pessoas que estejam na mesma situação. Então aí é que eu falo. Todos são iguais perante a lei. A lei, quando ela vai cobrar um tributo, ela cobra de forma igual para todos, respeitando sempre a condição de cada pessoa. Então, se eu vou cobrar um tributo sobre a renda, é aquele que teve a maior renda, mas todos são iguais. Eu não vou fazer distinção. Se tem que pagar, todo mundo tem que pagar igual. O outro é a vedação do confisco. Existe uma limitação material
ao poder de legislar sobre tributação, que proíbe as exigências que não são razoáveis, impedindo as autoridades, é lógico, de cometer excessos. Então você não vai cometer excesso. Dessa forma, a vedação, o imposto proibitivo, vai impedir a onerosidade excessiva do imposto. Por exemplo, o poder de tributar deve permitir que o contribuinte mantenha sua atividade, não podendo destruí-la. Então, o imposto proibitivo não pode. Imposto proibitivo é aquele que destrói e impossibilita a atividade tributada. O imposto excessivo desencoraja ou dificulta a atividade tributária. E o imposto confiscatório absorve parcela substancial da propriedade ou a totalidade da renda do indivíduo ou da empresa. Então, esses três tipos de impostos são proibidos, não pode haver. Então, essa vedação de confisco, vedação quer dizer proibição, não pode haver o confisco da renda da pessoa. Tá certo? Ok. Aí nós vamos para o outro princípio, o mais importante dos princípios tributários, que é o princípio da legalidade. Para que o tributo possa ser exigido, é necessária expressa previsão legal. A lei deve estabelecer todos os elementos do tributo: fato gerador, base de cálculo, contribuinte, alíquota. Caso falte um desses elementos, o tributo não pode ser exigido. Então, quando há uma criação de tributo, tem que ser pela lei. Esse é o mais importante dos tributos. Tem que ser feito pela lei. E não há uma outra forma. Um dirigente qualquer, uma pessoa qualquer, um governador, ele não pode, da cabeça dele, criar um tributo se ele não passar pelos trâmites legais para que a lei estabeleça esse tributo. Ok? Vamos para o quarto. Desculpe, já é o quinto. A uniformidade. Uniforme que tem só uma forma idêntica. Os tributos da União devem ser aplicados de forma uniforme em todo o território nacional, sem distinção ou preferência. Então, você vai aplicar a tributação de forma igual em todo o território nacional. A questão que você pode falhar nisso aí, que você pode ter uma exceção, é para você promover o equilíbrio de uma ou outra região. A região Nordeste, nós sabemos que ela é mais sacrificada em relação à região Sul. De repente, você tem uma tributação na região Nordeste que ela vai ser colocada de forma a promover, a aumentar a arrecadação do Nordeste, a promover o bem social. Então, ainda aí é possível. Fora isso, não. Ele tem que ser de forma uniforme em todo o território. O sexto é a liberdade de tráfego. Vendo o inciso 5º do artigo 150, as diversas entidades tributantes não podem estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens. Então, o município, o Estado, não pode criar um tributo que vai impedir você de sair do sul do país e ir até o norte. Você tem a possibilidade de você rodar. Se você está com uma carga, que você fez essa carga lá no sul do país, lá você vai pagar toda a tributação correspondente àquilo. E a base, a sua saída foi do Rio Grande do Sul. Você vai chegar até a Bahia sem pagar mais tributo. Não pode os estados que você vai percorrer, ou os municípios que você vai passar, ter um posto de fiscalização te cobrando uma tributação individualizada. Os tributos são de forma geral. Você vai pagar lá no início. A única exceção, aqui também tem uma exceção, é a cobrança de pedágio. Aí sim, aí são rodovias que são administradas por concessionárias, e aí sim pode-se cobrar o pedágio. Ok? A última, capacidade contributiva. Cada pessoa deve contribuir para as despesas da coletividade
de acordo com a presunção de renda ou capital. Então, de acordo com aquilo que você tem, com aquilo que você possui, com aquilo que você ganha, é que você vai contribuir para a coletividade. Então, não há uma forma de você fazer de jeito diferente. Você vai ter que contribuir de acordo com a sua renda. Então, aqui uma coisa muito importante. Olha, uma vez quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Então, isso é de acordo com a renda da pessoa. O imposto, um imposto que a gente pode colocar como exemplo é o imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar. Quanto menos você ganha, você vai pagar menos ou não pagar nada, se você não atingir o limite. Tá ok? Então tá legal. Então essas são as explicações que eu deveria dar, que eu gostaria de dar para essa aula de princípios tributários. Eu vou lembrar a vocês que todas essas aulas vão, à medida do possível, nós vamos revê-las. Nós vamos passar isso outra vez, de uma forma mais rápida, mas nós vamos passar. Tá certo? Nós vamos repassar isso tudo. Assim que as nossas aulas iniciarem, assim que começarem as aulas direto. Na próxima aula, nós vamos fazer uma aula, uma videoconferência, tá certo? Pelo Teams. Vocês já tentaram com vários professores, aí sim, aí agora eu vou fazer a partir de sexta-feira que vem, nós vamos fazer uma videoaula, uma videoconferência. Que aí eu vou falar pessoalmente, olhando para vocês e vocês olhando para mim. Tá ok? Tá tranquilo? Obrigado a vocês, bom final de semana para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau!